Você teria coragem de gastar quase 300 mil reais num SUV chinês híbrido plug-in, cheio de tela, inteligência artificial, todo tecnológico? Pois é, o novo Aval H7 chegou prometendo que humilhar as marcas tradicionais. Mas será que realmente é tão bom quanto fala? Ou estamos diante aí de um carro que pode virar um pesadelo fora da garantia? Bom, hoje você vai descobrir tudo isso que ninguém te conta sobre o GWM Raval 7 SUV híbrido plug-in. Bom, se ainda não é inscrito nesta canala, bom, já se inscreve, pessoas, deixa o seu like, compartilha, porque toda semana muitas informações boas para abrir aí a sua mente em relação do que devo comprar, não devo, assuntos polêmicos, enfim. Aqui é um lugar onde mantemos um canal de comunicação aberto entre eu e vocês, trazendo o que tem de melhor novidades. Enfim, já deixa o likeão aí, hype e tudo mais. Fechou? Bom, híbrido plug-in, gente. Ó, plug-in de porte médio para grande, tá? Posicionado entre quem? Entre o H6 e o H9, tchum, baro aí, mais um, agora temos 6, entrando o 7 e o 9 dentro da linha GWM. O visual, olha só o visual desse carro. Lembra bastante aquelas SUVs mais robustas, linha quadrada, frente alta, do tipo Land Rovers, do tipo, né, esses carros mais assim, mais aventureiro, enfim. Ó, SUV, tem aquela aparência de SUV premium europeu, desbravador e tudo mais, legal, né? A proposta aqui é bem clara. Eles misturaram conforto urbano, tecnologia, uma pegada bem aventureira. Lembra muito, não lembra? Jeepão e tudo mais, naquelas versões mais top, muito mais top, sem desconforto. A previsão, todas as informações ainda não são 100% certas. Mas o que eles estão falando é que o valor aqui no Brasil vai girar entre 280 e 320 mil, dependendo da versão. Como o carro ainda está chegando oficialmente aí no mercado brasileiro, a FIP, por exemplo, não está aí definida, está ainda em consolidação, quer dizer, é uma história a ser contada, né, dia a dia. Mas a tendência é ficar, né, o valor entre o H6 e H9. Quanto desvalorização? Pô, Alex, desvaloriza muito, não desvaloriza? Sabe que aqui vem um ponto muito legal, muito importante, e você fez uma boa pergunta. Boa pergunta, pessoa. Bom, ó, os modelos da GWM, pelo que eu tenho feito aí em pesquisas, têm um comportamento de mercado muito recente no país, isso a gente já sabe. Os atuais mostraram uma desvalorização média entre 4% e 8%, aí dependendo da versão. Gente, isso aqui é muito melhor do que muito guru previa. As previsões eram catastróficas. Você vai perder um rio de dinheiro. A gente está vendo mais as pessoas perderem dinheiro com os SUVs e, enfim, carros mais caros, premium usados, combustão, do que com os híbridos, enfim, né? Ó, acompanhe aí o que está acontecendo no mercado. Tem um detalhe aqui muito importante, tá? Que tudo é muito cedo ainda, porque o mercado ele está testando, o carro está testando a confiança, né, ali com o consumidor para saber se essas marcas chinesas realmente ficam ou não ficam. Então, é um momento onde está fazendo o alicerce da construção. Alicerce bem feito, né? Vai ter aí uma construção que não corre o risco de despencar sobre as nossas cabeças. Então, tem que ir acompanhando tudo aí desse mercado doido, dessa transformação louca desses últimos meses. Na minha opinião, hoje aqui, então, não... Bom, vamos falar bastante sobre isso. Ó, e tem informação, vou falar de problema crônico, dados técnicos, vou falar de coisas legais sobre o carro, entendeu? Para você pôr tudo isso na balança e tomar a decisão, compra ou não compra. Fica comigo, não tenha preguiça, porque tem muita informação relevante que
que pode custar no seu bolso. O risco maior aqui, aparentemente, não é a mecânica. Bom, nesse caso aqui é a liquidez de revenda. Porque, ó, carro de quase 300 pau precisa ter comprador de carro usado. Então ele tem que ter uma desvalorização razoável, onde o consumidor não tenha medo que quando daqui a 2 ou 3 anos você fala, vou vender meu carro, a própria concessionária pegue e não desvalorize, ou no mercado usado não tem uma desvalorização grande. Então é um mercado que está sendo construído. Isso é incógnito. Então não temos como a gente ter certeza ainda, vai ter que esperar um pouco mais. Falando um pouquinho do carro, a garantia geral, eles anunciaram que vai ser de 5 anos, seguindo os outros, e a bateria híbrida de 8, faltou dedo, né? 8 anos. Coisa muito legal e é um ponto forte, positivo para a marca. Eles disseram que vai ter assistência 24 horas. Isso aí tá falando, ó, o carro é bom, e tão é bom que eu vou dar assistência para quem precisar, entendeu? Então esperamos que não quebre, né? E que acho que a montadora também não vai querer ficar gastando dinheiro com assistência 24 horas nem nada. Ela fala isso porque ela confia no produto dela. Ponto forte para a marca. GWM, ela sabe que o brasileiro ainda tem medo dos carros chineses, híbridos chineses, tá? Então, ter assistência 24 horas traz o quê? Credibilidade. Fechou, pessoas? Bom, debaixo do capô. Ó, o que a gente tem lá? Conjunto híbrido plug-in. Motor a combustão. É um motor 1.5 turbo, injeção direta. Junto com a injeção direta vem alguns probleminhas. É bom usar sempre um aditivo, tá? Porque tem uma tendência muito grande de acumular o quê? Carbonização, aquelas coisinhas pretas que parecem um carvão, entendeu? Esse motor 1.5 turbo, ele tá aí associado a quem? A 2 motores elétricos. Se tudo seguir o padrão chinês que está importando para cá, vai continuar a mesma coisa, tá? Então, os dados ainda são meio inconclusos, mas tudo indica que vai ser um motor dianteiro de 177 cavalos e um motor traseiro de 204. Potência combinada, os caras estão falando aqui, dependendo da versão, vai variar entre 326 a 394 cavalos de força. Muito forte, né? Lembrando que ainda essa configuração, eu li isso, inclusive, na revista 4 Rodas. Está aí praticamente 100% definida, mas não está oficializada. A estimativa, claro que se você ver o vídeo daqui uma semana, um mês, já pode ter tudo mudado. Então isso falou bobagem. Não, é porque as notícias elas correm muito rápido. Então, no momento que estou fazendo este vídeo é isso. Não tinha ainda informação conclusa. A estimativa próxima vai ter aí 70 kg força de torque combinado. Isso significa o quê, gente? Anda muito, acelera muito, é muita potência. Vai fazer uma ultrapassagem, parou no farol, vai sair. É um tiro, mas tem um preço. Falaremos mais para baixo nos próximos capítulos, ó. Transmissão, ó, top de transmissão. Sai um monte de híbrido, que é uma transmissão DHT. Essa transmissão, para eu simplificar para você, ela tem lá um disco de embreagem e tal, mas ela só serve para fazer o acoplamento entre o motor a combustão e o sistema híbrido. Aí vai da estratégia de cada montadora, enfim. Mas normalmente o motor a combustão ele pode servir só para gerar energia, ou quando vai fazer o combinado, aí entra então essa transmissão DHT, só fazendo o acoplamento, não tem marcha, 2, 3, 5, nada disso. É só um acoplamento. Isso é um detalhe muito importante, porque carro híbrido forte, bom, ele usa essas transmissões. Então presta atenção aí nessa questão do DHT. Outra coisa é o seguinte, esse carro, com essa potência toda, ele engana muito o motorista. Parece um carro levinho. Você vai dirigir e fala assim, nossa, que carro suave, leve. É porque o motor, o torque é muito grande. Então dá aquela sensação de leveza, sabe? Absurda para quem dirige, fala assim, putz, nossa, esse carro não pesa nada, ele deslancha, mas na verdade é porque tem um torque ali muito forte, entendeu? E aí tem um outro detalhe que em relação a isso é o quê? É um carro de quase 2 toneladas, e carro pesado, então vai afetar um pouquinho mais suspensão, vai afetar um pouco mais pneu, apesar de você ter aquela sensação de que estou flutuando. Não se engane! Comprimento 4,80 m, largura 1,93 m, altura 1,78 m. O entre-eixos próximo ali de 2,81 m. Porta-malas aproximadamente, aí pelo que eu estive vendo, é de 586 litros. E aqui
é onde ele entrega espaço de, sabe, SUV de família grande, enfim, que vai precisar de muito espaço. Bagageiro, o porta-malas tem, tá? É surreal. Pneus. As versões internacionais, elas usam aí rodas entre 19 e 20 polegadas, dependendo da sua versão. O estimado é que vai ser entre 235 55 19 ou 245 50 20. Logo saberemos. O valor de um pneu, sabe quanto custa? Porque a hora que se acelera, xará, o negócio come pneu, hein? Valor médio, pneu vai variar dos mais baratex, 1.200 e podendo ir chegar até quanto? 2.200 cada pneu. Vai variar aí da marca, enfim. E isso é algo que assim, muita gente esquece, porque SUV híbrido pesado tem torque instantâneo e come pneu mais rápido. Depende do pé do motorista. Freios, sai com disco ventilado na dianteira, sai com discos na traseira e tem de acessórios, ó. Freio eletrônico de estacionamento é aquele que... E isso é muito legal, porque você para o carro, ele já freia automático, você não precisa ficar, puxa o freio, solta o freio, entendeu? Então é tudo automatizado, isso é muito bom. Eu falo porque eu tenho um Omoda e, pôs no P, já para o freio de mão na hora. Tem auto hold, tem sistema de frenagem regenerativa, que isso inclusive ajuda muito no desgaste das pastilhas, que se você coloca no nível alto, ele regenera, ele gera mais energia para carregar a bateria, e ao mesmo tempo a frenagem é tão forte que você usa um pé para dirigir. Você tira o pé e dá aquela desacelerada. Mas você tem que calcular bem certinho qual que é a posição que você vai querer, média, baixa, alta, porque varia o consumo dependendo da cidade que você mora. Exemplo, em São José, o tráfego é muito solto. Eu deixo em baixa, economiza mais. Eu coloco em alta, tipo, São Paulo é legal, alta, muito trânsito e tal, entendeu? Então você tem que ir testando para ver aquilo que melhor se encaixa com o perfil da sua, né, cidade. As pastilhas, eu fiz um puxadinho aí para ver quanto ia custar para trocar, e daí tem uma variada aí de 800 a 1.400, pastilhas boas, primeira qualidade. Eu vi pastilha até de 300 pila lá fora, entendeu? Que dá até medo, né? Você vai 2 toneladas, meter uma pastilha barata. Então, 800 pau, caro. Não, é preço de carro premium. É isso que você vai gastar. Se tiver uma BMW, uma Mercedes, entendeu? E for colocar pastilha boa, 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 é isso aí que você vai pagar. Então, tá dentro. Não tá ruim isso não. Direção é elétrica progressiva. O que isso significa progressiva? Isso sai em todos os tipos de direção. Quando você tá na cidade, ela fica bem levinha pra você dirigir, manobrar, o caramba. Quando você pega a estrada, ela fica mais durinha, mais firme. Muito legal, né? Então, mesmo sendo direção elétrica, tem essa direção progressiva. Quanto consumo, ó, a GWM gasta muito, não gasta? A GWM diz o seguinte: uso urbano, 25 a 35 quilômetros. Lembrando que isso aí é um híbrido PHEV. Se você não sabe quais são os híbridos que tem, eu tenho um vídeo falando de todos eles, explicando detalhe a detalhe o que significa híbrido leve, híbrido plug-in, híbrido pleno, super híbridos, os HEVs, enfim. Assista esse vídeo que você vai te ajudar também a tomar uma direção de... Não é tudo igual. E tem híbrido que engana. Tá bom? Engana. Você compra achando que é uma coisa, e quando abre a caixa, tira a surpresa. Não é nada daquilo que você esperava, tá? O híbrido PHEV, P é de plug-in. HEV é do híbrido. Esse híbrido plug-in, você precisa fazer o quê? Ter um carregador na sua casa, ou ir num posto e carregar a bateria. O carregador tem que estar ligado na tomada, ou num posto de carregamento na rua, entendeu? Para você que tem placa solar em casa, é o paraíso, entendeu? O carregamento sai de graça. Então, vale muito a pena nesse sentido. Você tem que classificar para qual é o tipo de uso que eu tenho. Eu uso muito cidade, entendeu? Eu pego pouca estrada. Então, leve em consideração isso. O consumo rodoviário, eles dizem que fica em torno de 16 a 20 quilômetros. É normal, cidade se gasta bem menos mesmo, o consumo é muito melhor, na estrada é um pouquinho mais gastão. Isso é tanto elétrico quanto híbrido, entendeu? Esse quilômetro litro aí, seja ele de energia elétrica ou seja ele de combustível, né? Você vai ter esse consumo melhor na cidade. Tem um detalhe aqui que ninguém fala, é o seguinte, ó, híbrido plug-in depende totalmente do pé do dono. Se você carrega a bateria todo dia, entendeu?
Ótimo, o consumo impressiona. Agora, xará, moços, meninos, meninas, ladies and gentlemen, ó, se você usar como se fosse um carro, acaba a bateria, vamos deixar aí então, usar na combustão. Você pode? Você pode, a bateria acabou, ele vai entrar o motor 1.5 turbo, e aí o que acontece? Vira SUV de gasta pra caramba, como um outro qualquer. Então, o segredo do plugin é estar carregando a bateria sempre. Diferente do HEV, que o motor carrega, você não precisa pôr nada na tomada. Vai ver meu vídeo que vai te ajudar muito. Outra coisa é o pé do motorista. Ele anda muito, acelera demais, tem um torque violentíssimo, dá vontade de dar toco em todo mundo. Mas o que acontece? Bateria vai embora. Você derrete a bateria, você come. Derrete no sentido de gasta muita bateria, entendeu? E aí o seu consumo, então, vai lá para baixo, fica ruim. A estimativa é que você consiga rodar 150 km no modo elétrico em algumas versões. Isso é muito bom, tá? Para o nosso mercado nacional aqui, está uma média muito, muito boa. O 0 a 100 estima-se que está entre 4,8 e 5,5 segundos. Isso aí é desempenho de carro esportivo. Senta no híbrido e vai fazer um test drive. Tá? Aí você conversa comigo. Velocidade máxima. O modo é 185, eu sei porque eu não devia, mas eu só queria ver um pouquinho ali. E aí na Trabalhadores eu dei uma aceleradinha, chegou a 185. Não façam isso em casa! Eu tô errado! Entendeu? Mas eles dizem que a velocidade ela é controlada, tem limitadores eletrônicos. Eles dizem que vai girar em torno ali de 180. Então não muda muito. O tanque de combustível vai ser de 60 litrolas. E a bateria de alta, que usa o carregamento externo plug-in, acredita-se que a bateria vai ser em torno de 35 kWh. Bateria bem grande para um carro plug-in. Quanta segurança, Alex? E aí, fala um pouquinho da segurança. Ó, aqui o H7 vem pesado, hein? 6 a 8 airbags, eles estão dizendo, depende da versão. ABS, ESP, controle de tração, frenagem automática, piloto automático autoadaptativo. Se você não andou ainda, ande! Assistência de permanência em faixa para quem pega estrada e toda hora tem que ficar ali. O carro se corrige sozinho, faz umas curvas, tal, tem que estar com a mão no volante. Muito legal. Câmera 360, Isofix, que é para as criancinhas, por aquela cadeirinha e tal, né? Monitor de ponto cego, também bem legal para quem está em lugar onde tem muito moto, caramba. Sensor de estacionamento, radar frontal, é o LiDAR nas versões superiores, é claro. Quanto ao NCAP, como é que foram os testes? Bom, ainda não temos nota assim oficial aqui no Brasil, mas a expectativa é alta. GWM vem investindo pesado nas estruturas ADAS, e isso traz muita segurança. Fala de IPVA aqui em São Paulo, bom, se a gente considerar o valor de 300 mil, IPVA vai ser em torno de 12 mil por ano. O seguro varia ali, de 6 a 12 mil, tudo depende do motorista, depende de onde ele mora, se é prédio, se é casa, se tem assalto, não tem, enfim, isso vai ter, mas pode variar entre isso. O OnModel, inclusive, me surpreendeu, ficou bem mais barato do que eu imaginava. SUV híbrido caro, claro, cheio de sensor, claro, cheio de radar, câmera, peças importadas, não vai ter seguro barato, barato. Todo carro premium. É um BMW completo. Não vai ter seguro barato. Uma Mercedes completa, não vai ter seguro barato. Chinês, porque chinês vai ser diferente. Os caras estão metendo tecnologia também ali, entendeu? Não vai ter seguro barato. Os valores oficiais de revisão estão sendo ainda consolidados, não tem ainda uma coisa certinha. Mas seguir o padrão do H6 e o H9, a tendência vai ser entre 1.200 a 3.500, e depende de qual, 10 mil quilômetros, 20 mil, 30 mil, assim vai, né? Enfim, já esses dados vão estar ali disponíveis. Pontos positivos e que impressiona muito desempenho, tecnologia embarcada absurda, excelente espaço interno, porta-malas é grande pra caramba, conforto muito bom, consumo, olha, se tudo continuar assim, vai surpreender em muito. Nível de equipamentos aí de carro premium. E aqui eu preciso falar uma coisa, tenho que admitir, os chineses estão aprendendo muito rápido sobre o nosso mercado, sobre a tecnologia deles, e enfim,
O interior do H7, gente, impressiona. Você entra no carro, eles estão olhando quem é o consumidor aqui, o que o brasileiro quer, né? E você entra no carro, você percebe ali, ó, na hora, proposta prêmio. Acabamento mistura couro, soft touch, detalhes metálicos, superfícies emborrachadas, enfim, visual mega tecnológico. A multimídia gigantesca desse carro domina ali o painel. Tudo, praticamente tudo é digitalizado. Painel de instrumento é totalmente eletrônico. Nível de isolamento acústico, isso é uma coisa que lá fora eles falam muito bem. Vamos ver como é que vai ser aqui. Mas dizem que lá fora, pelas pesquisas que eu vi, já vou falar onde eu pesquisei, dizem que o nível de isolamento acústico está acima da média da categoria. Espaço interno também, ó, chama muito atenção. O entre-eixos desse carro, gente, entrega muito espaço traseiro, tá bom? Para quem tem ali família grande, sabe? Aquela sensação de SUV maior do que ela realmente é. Usa sistema de LED, falando da iluminação interna, LED interno, configuração, isso é coisa legal, tem uma configuração de múltiplas cores ali, criando aquela sensação, sabe, de carro premium, enfim, música toca e as luzes tocam junto com a música, tem várias configurações ali, muito legal, o Moda tem isso daí também, curto bastante. Na parte externa, tudo LED, full LED, DLR LED, lanternas traseiras em LED, iluminação automática, farol alto inteligente, entendeu? Não tem nenhum carro, né? Ele mete o farol alto, e chegou um carro de longe lá e pum, ele mesmo apaga o farol alto. Muito bom. Visual mega moderno, muito legal pra caramba. Vou falar agora uma coisa aqui, ó. À noite, esse carro chama atenção demais. Você é o cara que gosta, a pessoa, a mulher, gosta de impressionar e chamar atenção. Vai chamar, hein? Visual é aqueles de SUV bem mais caro do que a categoria, tá bom? Do que parece. Parece ser muito mais caro. Mas, gente, eu vou falar mais dois bloquinhos aqui, negativos e positivos, tá? Então, vamos começar aí com nem tudo são flores e tem que levar algumas coisas em consideração. O Raval 7 ainda é novo no mercado global. Então não existe histórico, problemas crônicos que já estão lá consolidados de uso a longo prazo, sabe? Que é dele. Não tem. Mas aqui, como bom mecânico e na malandragem, o que eu fui pesquisar? O H7 compartilha a plataforma eletrônica, arquitetura híbrida, multimídia, módulo, suspensão, ADAS, vários componentes. Com quem? Com a família H6, H6 GT, tá bom? Vendidas aí em diversos países, as mesmas peças, a mesma plataforma, e muda ali aqueles facelift e tal, né? Então, melhor caminho hoje, já que não temos dados ainda, né? Tudo muito novo. O que eu fui fazer? Fui analisar reclamações e problemas crônicos possíveis através do quê? Fóruns de proprietários. Recall, fora o mundo aí. Meu, esse carro me deu trabalho para fazer, hein? Defeitos repetitivos de outros em outros países. Padrão de falha de plataforma GWM. Tudo isso aí eu fiz para você de graça e estou dando. Veja. E depois eu vou falar das coisas legais, tá? Fica atento, ó. Para começar, apareceram alguns padrões quando eu comecei a ler em vários países, como Austrália, China, vou falar depois de todos os lugares que eu li. Putz, eu li, hein? Que mais aparece globalmente nessas plataformas? Falhas eletrônicas e multimídia. Brasil, Austrália, Oriente Médio. Meu, disparada. Essa é a reclamação número 1. É o item mais recorrente. Principais relatos é o quê? Multimídia travando, tela preta, CarPlay tem hora que não funciona, o Android tem hora que não, fica ali tudo muito instável, entendeu? Câmeras falhando, sensores dando alguns alertas falsos. O ADAS, presta atenção, excessivamente invasivo. Tem gente que reclama, eu já me acostumei. E aí aparecem os relatos, ó, isso aqui no Brasil e tudo mais, né? Austrália, Emirados Árabes, Tailândia, Malásia. Meu, eu fiz uma pesquisona sobre esse tema e é isso. Eles estão exagerando
e você vai se acostumando, eles estão exagerando na segurança, entendeu? Então, toda hora vem uns avisos, umas coisas loucas, você sai um pouquinho de faixa, ele já quer te corrigir, tem hora que você briga com o carro, fala bem a verdade. Bom, sistema de freios, olhei Brasil e Austrália, dos H6 e tal. Ponto interessante aqui, existem várias assim, reclamações envolvendo ruído nos freios, sensação que o pedal está inconsistente, frenagem regenerativa esquisita, perda momentânea de eficiência na hora que você pisa no freio, quando o piso é irregular, enfim. Não teve recall, não teve nada, mas isso apareceram em várias reclamações em H6, H6 GT. Não teve acidente, não tem nada disso. Só foi o comentário das pessoas que usaram, entendeu? Híbrido com regeneração, gente, mistura freio mecânico com freio elétrico, regenerativo. Isso aí é um controle eletrônico de frenagem, às vezes uma calibração ruim, o modo ativo. Eu fui fazer uma calibração do sistema de freio, dá essa sensação de freio artificial e tudo mais. A galera reclamou também um pouquinho de ar-condicionado, e aqui no Brasil, inclusive, teve muitos relatos em relação a isso, teve até notas públicas da própria GWM, mais de 260, inclusive, proprietários assinaram uma petição reclamando de oscilação térmica, temperatura errada, carro embaçando, desconforto na viagem. Própria GWM emitiu um boletim técnico para isso, enfim. Não abandonou e simplesmente falou cada um com seus problemas. Entendeu? Chamou pro peito e falou, bora lá, vamos lá resolver. E assim a casa anda, né? Assim as coisas andam. Sistema ADAS, e esse é onde vem ali, onde eu falo dos excessos, tá? Muitas reclamações, então, da frenagem automática, de assistência de faixa, essa briga com o motorista, piloto adaptativo agressivo, alarme constante. Sinceramente, isso virou padrão de carro prêmio, carro chinês, carro moderno, que prioriza nota de segurança e a segurança de quem está dirigindo. Eu, particularmente, no começo achei um negócio esquisitíssimo. Hoje eu acho nota 10. Nota 10. Aquela distraidinha, o carro tá lá para te ajudar na condução e não acontecer nada. Então, tem reclamações que eu acho que são pertinentes, outras não. Desgaste acelerado do pneus. Vários países disseram isso. Isso acontece bastante, gente, nos híbridos fortes. O motivo qual que é? É um carro pesado, que tem um torque instantâneo, aqueles pneuzão largo lá, a hora que você acelera, pá, não aguenta, entendeu? Então tem um desgaste acelerado dos pneus, dependendo do pé do motorista. Isso é muito importante. A maioria desses casos todos aqui que eu citei, fez atualização, resolveu, entendeu? Então se aparecer, leva lá na concessionária, aconteceu comigo, marquei, levou, agendou, fez a atualização e zerou no meu caso. Então, as empresas não estão simplesmente abandonando os clientes, entendeu? Elas estão corrigindo os problemas porque elas querem vender. Se o produto é ruim, elas não vendem. O que elas querem é lucro, é o capitalismo. Para vender, tem que ter produto bom. Nenhum desses casos aí envolveu, de programação, veículo parado em concessionária ou acidentes e tudo mais, entendeu? Uma coisa que o pessoal reclama um pouquinho é o pós-venda, demora de peça. Esse é um problema não só com as marcas chinesas, tá? Isso aí acontece com uma infinidade de marcas conhecidas e desconhecidas. Exemplo, eu mexo muito com Land Rover, tem hora que não tem peça. Eu mexo muito com BMW, tem hora que não tem peça. E você não está falando de carro elétrico, nada disso. Então, existe lá um preconceito, porque carro é chinês. Não, infelizmente é isso aí. As marcas vão se consolidando, vão criando estoque, e aí tem horas que não tem peça mesmo, tem que importar. As minhas pesquisas, as reclamações, eu fiz através de várias fontes, deu um trabalhão. Entre elas, 4 rodas, o Reclame Aqui, o próprio GWM Motors, fui no Reddit, já viu falar? Reddit. São fóruns top 10. Fui no da Austrália, foi um outro que é Haval Tips and Tricks, Brasil, fui no de Dubai, tem um outro site muito legal que chama Petroheads, lá da Europa, também legal. Entrei aqui no Ravaleiros do Brasil, você acredita nisso? Até nesse fórum eu entrei. Car News China, também fui pesquisar. Revista Cars, enfim, a pesquisa foi bem ampla, não estou falando essas coisas porque eu acho. Eu estou falando isso porque eu vi
E nessas revistas, sempre as mesmas reclamações, então é consistente. Agora, tem coisas que não aparecem nas reclamações, e essa é uma parte muito importante para você que vai comprar o carro. Até o momento, globalmente, ninguém fala sobre quebra de motor, quebra de câmbio, o câmbio é ruim, explosão de bateria ou fogo de bateria, não tem. Falha estrutural, e gente, isso é muito relevante. Falha estrutural num acidente, enfim, não se fala sobre isso. Tá? Isso indica que os problemas hoje eles estão mais em quê? Software, eletrônica, um acabamentinho ou outro, uma calibração de algum sistema. E o peça e pós-venda, que é o medo que todo mundo tem. Então, a mecânica ali como um todo, olha, muito bom, a estrutura do carro todo muito legal. Minha análise técnica, o que você acha? Ó, hoje o Raval H7 e o 6 também, que eu fiz uma análise rápida, ele mostra assim, um padrão bem típico de marcas novas, modelo novo de tecnologia. Hardware tá bom. O software tem ainda umas coisas ali para amadurecer, mas as atualizações é igual ao iPhone. O iPhone, quando começava a dar problema, o que a iPhone ia lá fazia? Atualização. É a mesma coisa, gente. Faz esse comparativo. O Android começou a travar. Pum, fizeram lá. Não é? A Samsung entra com uma atualização. E é isso, o carro é igual. Hoje, carro e celular é muito próximo. No começo, quando a gente falava de Kia, Hyundai, Peugeot, sabe, eletrônica, é isso. Land Rover mais moderna, Tesla, os Teslas, todos eles passaram por esse processo de atualização de software. Tá legal, tá dentro do que pode ser resolvido, não tá colocando a tua vida em risco, coisas assim. Sempre lembrando que muitos recursos eletrônicos, muita integração e, consequentemente, aí você vai ter o quê? Uma chance de bug. Tá? Você vai ter, isso vai acontecer. Mas as atualizações, calibração, isso aí vai acabar sendo resolvida. A fábrica quer que isso se resolva para trazer o máximo de segurança para cada um. H7, gente, tá chegando. Não tem lá um histórico de problemas crônicos consolidados aqui no país. Na minha opinião, como mecânico, afinal de contas, esse é o quadro Opinião do Mecânico. A H7 impressiona muito tecnicamente. Hoje os chineses, gente, eles não estão mais brincando. Vieram para ajudar o consumidor. Tem acabamento, tecnologia, potência, confortos, eles estão competindo com muita força e massacrando as marcas tradicionais. Vão estar sem dificuldade em relação a isso. Se as marcas tradicionais que a gente conhece, que não são brasileiras, tá bom? As marcas que a gente conhece, GM, Volkswagen, não são brasileiras. Nós não temos marcas brasileiras. Então para desse bairrismo. Tudo que tem é de outros países. A gente só compra, tá? Lecar agora aí que está tentando entrar, tivemos Gurgel que nós consumidores também não damos o menor valor, enfim. Então, marca brasileira não tem nenhuma, zero. Dinheiro, lucro vai para fora. Ficou claro isso aí? Você que é cheio de mimimi, vou comprar Volkswagen, vou comprar G. Não, tá bom? Não tem marca tradicional nossa aqui. A gente compra aquilo que o mercado oferece e são todas multinacionais, tá? O dinheiro vai para fora. O brasileiro tem que entender uma coisa: comprar carro desse nível, você não está comprando só ali a potência. Você não está, entendeu? Não. Você está comprando tudo. Você está comprando um acabamento, bateria, módulo, radar, sensor, câmera, eletrônica pesada, segurança, sistemas ADAS, enfim. Claro que sempre lembrando, isso a gente fala das marcas tradicionais, não é? Se tudo funcionar, maravilha. Mas quando começa a dar problema, aí nós vamos descobrir como é que vai ser feito. A gente não descobriu isso com os GM 3 cilindros, que deu um BO para todo mundo aí, e é a GM, queridinha do Brasil, que continua empurrando essa bucha para nós, entendeu? E o carro dá problema, e não sou eu que falo, tá em tudo quanto é reclamação, de tudo quanto é revista, mecânico, só a GM que não, assim, não puxa para si essa responsabilidade. Lá na frente a gente vai descobrir se realmente o produto é um produto durável ou não. Todo carro é assim. Volkswagen, quando entrou com aquele motor E88 na primeira geração, putz, só dava BO aquele negócio. Era uma porcaria, foram melhorando, entendeu? Enfim, então é isso. Tá? A gente tem que ter paciência também, não colocar pressão demais, aonde é uma história a ser contada. H7 hoje está entre os SUVs, assim, pela faixa de preço, mais interessantes aí, 2026 indo para 2027. Principalmente para quem procura tecnologia, desempenho, conforto, sabe, carro nível premium,
tá? É carro extremamente interessante, mas você tem que levar, entendeu? Que é um carro novo que está em fase de teste no mercado brasileiro. Eu, como mecânico, consideraria colocar um carro desse na minha garagem? Todo mundo quer fazer essa pergunta, né? E essa pergunta, você sabe, eu chamo uma responsabilidade para mim, né? Não existe carro que não tenha problemas crônicos. Todos os carros e modelos do mundo inteiro, seja ele qual for, popular ou super premium, super carro, tem problema crônico, tem reclamação, tem insatisfação. Não existe o carro perfeito, inquebrável. São máquinas. Tem tempo de vida útil. Então, leva isso em consideração. Teria, consideraria muito em ter esse carro na minha garagem. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de novas tendências, eu gosto, entendeu? Eu acho que é isso, a humanidade segue para frente, a tecnologia segue para frente. Se eu ficar com medo, eu ainda ia ter, sabe o quê? Aqueles telefoninhos, lembra dos Motorola? Não, hoje eu tenho um iPhone, porque eu não tenho medo. Se o negócio der problema de software, vai a atualização, se quebrar, vamos esperar o próximo que venha melhor, e assim que é. Então, a minha pergunta para você é, teria coragem de investir 300 mil reais num SUV híbrido plug-in chinês? Ou você ainda está naquela pegada das tradicionais? Menos segurança, menos tecnologia, menos potência, mais risco muitas vezes. Comenta! Deixa aqui! Porque, ó, eu quero saber sua opinião. Sem filtro, sem mimimi. Aqui é um lugar onde você pode deixar comentário. Você pode elogiar, você pode criticar, você pode me corrigir. Você tem um espaço aberto para você falar. Aqui não tem filtro. Tá bom? Então eu quero deixar muito claro. Aqui é um canal onde ajuda as pessoas a enxergar o carro além da propaganda. Fechou? Até o próximo vídeo. Até o próximo Opinião do Mecânico.